Obrigada, pessoal, por nos mostrar como funciona um pouquinho do trabalho realizado na Além. Aqui é só um pouquinho, tá? O trabalho é bem maior, com outros passos, tratamento, mas foi muito especial a forma como vocês abordou, para que todos pudessem sentir como é maravilhoso esse trabalho que é realizado. Vamos chamar agora, para iniciar, né, a nossa primeira palestra da tarde de hoje. Ela que é psicóloga e professora, doutora em administração, colaboradora da Associação Leopoldo Machado e da Além, mãe de André e muito querida por todos nós. Na palestra de hoje, ela irá compartilhar conosco sua experiência de vida e como ocorreu o processo de transformação que a levou de assistida a colaboradora efetiva da Além. Seja muito bem-vinda, Franci Moraes, nossa Franci. Boa tarde, né? Bem, a intenção é compartilhar com vocês um pouco da minha história com a Além. E é uma história que é vivida por mim e por meu filho, né? O André, esse rapaz bonito de verdade, que se chama André. Então, eu organizei da seguinte forma, né? Enquanto assistida, a minha história ela está totalmente entrelaçada com a de André. Então, eu vou falar um pouco de André, do tratamento dele, até mesmo porque a minha porta de entrada na Além foi através dele, né? Em seguida, eu passei a ser também atendida e hoje eu sou muito feliz também em ser trabalhadora, né? Então, André, ele tem hoje quase 12 anos. Ele é uma criança linda, maravilhosa, gostoso, gastoso e traquino, mas ele teve paralisia cerebral, né? De provável origem intraútero, né? O pré-natal, todos os exames foram normais, porém, na hora do parto, ele aspirou mecônio e gerou todo um quadro de atraso, todo um quadro neurológico. E André, ele não corre com a desenvoltura de uma criança de 12 anos, mas ele anda. Ele se alimenta, biscoito ele já consegue pegar com a mão, o copo ele já consegue pegar com a mão, mas ainda são os cuidados de um bebê, fralda, alimentação, etc. Mas de tudo isso, o que mais me inquietava em André era a agressividade que ele tinha. E eu compartilhava isso no meu grupo lá do Leopoldo, com a Beth, o Alexandre, o Catão, que era uma coisa que eu não entendia, porque eu estava botando André no colo, eu estava dando beijo, eu estava acariciando, e ele pá, uma mordida, né? Os meus cabelos, que eram grandes, era todo mastigado. Aí as pessoas perguntavam, o que foi que você usou no seu cabelo? Eu dizia, não, foi um shampoo aí que eu usei e não deu muito certo. Mentira, era porque ele comia os meus cabelos. A agressividade dele era muito grande. E aí, quando eu descobri o trabalho aqui da Além, eu falei logo com Beth, né? Será que dá para eu chegar lá, né? Será que dá? E eu lembro que eu vim conhecer a casa nesse período do carnaval, em 2017, e me encontrei com Pedro e com Douglas. E eles, com muito cuidado, né, quiseram me dizer que não tinham experiências ainda com crianças especiais e que no ano seguinte iria vir Ana Vargas. Aí eu, meu Deus, eu que estou querendo um negócio para ontem, ainda vou esperar isso tudo. Mas tinha uma saída, que era o atendimento à distância, né? Aí eu procurei seu Mirinho, preenchi a ficha, que era para começar o tratamento à distância. Aí, quando terminou de preencher a ficha, aí seu Mirinho perguntou, por que você não traz ele? Aí eu, posso, né? Como é que André, hiperativo, não fala, compreensão pouca, iria ficar em cima de uma maca para receber o passe? Essa era a maior dificuldade. Mas eu enfrentei o medo, né, o desafio, e trouxe André. Então, gente, olha como eram os primeiros passos, né?
Seu Mirinho segurava no pé. Tinha também Lúcia, eu não consegui nenhuma foto dela, mas ela também ajudou muito nessa época. Douglas tentava aplicar o passe. Muitas vezes André vinha para o braço de seu Mirinho ou para o braço de Douglas. Terminava no meu braço para terminar o passe. Era nesse modelo. Os passos iniciantes era nesse modelo. Mas ele foi se habituando, né? Ele foi se entendendo aquele contexto. Chega, Pedro. Ele foi entendendo aquele contexto, né? Ele foi recebendo as energias. Tivemos um momento importante, que foi a vinda de Ana Vargas, né? Aqui na Além, onde ele teve a oportunidade de ser atendido. E é esse vídeo que eu vou passar para vocês de um atendimento que ele recebeu. Aconteceu justamente no carnaval do ano passado. Nem eu acreditei que era meu menino, que estava tão calmo e tranquilo desse jeito. Esse passe, ele durou em torno de uns 20, 25 minutos, né? O Ivan diminuiu o tempo para que fosse possível compartilhar com vocês, só para que vocês tenham uma ideia, né? Aí, André já estava em atendimento, já fazia o quê? Uns 8 meses, 8 a 9 meses, André já estava em atendimento. Obrigada, Pedro. E hoje, né, ele é tratado... Alexandra, eu até digo, a Alexandra tem um poder de acalmá-lo impressionante. Edgley também consegue acalmá-lo muito bem, né? Essas fotos foram recentes, né? Então, hoje ele já chega, ele já coloca a perninha, já deita. Tem dias que está mais inquieto, mas na maioria das vezes está assim tranquilo. Em relação aos tratamentos que ele faz, continua fazendo. A adesão está melhor, porque na medida que ele se acalmou, fica mais fácil para a fono trabalhar, né? Os movimentos da bochecha, a fisioterapia que ele faz 3 vezes por semana, a natação que ele faz. Ele também vai para a escola, né? Então, assim, eu vejo muitos ganhos em relação ao tratamento de André. Não morde mais os meus cabelos, né? Não me belisca mais, né? Continua sendo risonho, continua sendo de uma personalidade forte, né? Enfim, mas são muitos ganhos que ele já alcançou. Nessa caminhada, eu descobri que eu estava com câncer. André já estava se tratando aqui, né? E quando a gente recebe a notícia de que está com câncer, a primeira coisa que vem na cabeça é: vou morrer, e agora, né? Só que, sinceramente, eu não tive nenhum momento, eu tive medo de morrer. Eu tive medo de como é que ficaria André, né? Eu sou mãe solteira e cuido de André juntamente com minha mãe, que já é uma senhora idosa, apesar de ser mais jovem do que eu. Mas ela já é uma senhora idosa. E eu disse: e agora? O que é que eu vou fazer? Como é que vai ficar André, né? Enfim, enfrentei, né? Eu lembro de uma passagem que eu fui na médica, a ginecologista, que descobriu que eu estava com câncer no endométrio, e ela foi correndo pegar um monte de antidepressivo, aí me deu um monte de antidepressivo, né?
Aí eu olhei assim, eu fiz, eita, se eu tomar esse negócio, eu não vou sair mais dessa. Aí eu conversei com Beth lá no centro. Aí Beth disse, você não vai precisar. Mas eu conversei com minha mãe e disse, mãe, é o seguinte, eu vou sair dessa sem tomar antidepressivo. Mas se você notar que eu estou tendo algum comportamento que eu não estou conseguindo enxergar, vá lá em Beth e eu só tomo o remédio se for passado lá por Beth. Não precisei. Continuei o tratamento aqui na Além, né? Muito pelo contrário, o tratamento ele foi ampliado, né? Antes mesmo de fazer a esterectomia total, Beth já começou a me tratar lá em casa. Então, eram 2 passes por semana. Um passe era dado lá em casa e o outro passe era aqui. Os lá de casa, normalmente, eram Beth. E os daqui eram Edgley. Foram eles 2 que me acompanharam nesse processo. As quimioterapia era uma novela. Porque, para tirar sangue, eu me sinto mal. Imagine, para tirar sangue, vem uma gastura, vem uma coisa ruim e eu chego até a desmaiar, né? E eram 5 horas de infusão de medicamento, né? Então, eu era preparada antes, durante e depois, né? Aqui na Além, Beth Alexandre, também lá no Leopoldo, Edgley, eles me preparavam. Assim, passei pelos 6 ciclos de químio, fiquei carequinha, tive muita dificuldade em ficar careca, usei peruca na maioria do tempo. Engraçado que eu tinha medo se André iria me reconhecer, né? Mas ele adorava. Quando eu usava o lenço em casa, ele arrancava. Uma vez eu fui para a festinha da escola dele, toda bonita, com a minha peruca. O menino foi e arrancou minha peruca. Eu paguei o maior mico. Ele não gostava de me ver, ele queria me ver careca. E assim, fica os catoquinhos, né? Eu acho que ele gostava daquela sensação de alisar a minha cabeça e ter aqueles catoquinhos. Minha irmã, que me acompanhou muito nas químios, foram 6 ciclos de quimioterapia. Quando terminaram os 6 ciclos, foram 25 radioterapias e depois foram 4 baraquiterapias. Esse foi o tratamento médico, né? Aqui foi a última químio que eu tomei, no dia 17 de dezembro, né? Então, eu dizia, né, as guerreiras que estavam sempre comigo, minha prima e minha irmã. Até furar era um problema. Depois que furava, 5 horas se passava rápido, né? Eu tinha já aprendido aqui a questão do magnetismo, aí eu pegava a prolactina, né? Eram 2 substâncias bem fortes. Aí dizia, minha amiguinha, só destrua o que for necessário. O que não for necessário, não destrua, não. E, gente, foi um câncer sem dor. Não teve dor. Não teve dor física. As reações foram as mínimas. Uma coceira, tinha uma coceira enorme. Às vezes eu tive que tomar um antialérgico. Os enjoos, a expectativa de que eu ia precisar tomar vitamina porque iria perder muito peso. Isso não aconteceu. Se eu tivesse entrado nisso, eu estava desse tamanho. Então, eu não encontrei o câncer no meu corpo. Eu não tenho dor para falar para vocês, mas eu encontrei na minha alma. E como eu encontrei na minha alma, aí eu disse, chegou a hora de encarar. Então, a parte mais difícil do tratamento para mim era a químio. O restante era fichinha. Mas a químio era muito difícil, né? Porque a questão do furar, a questão de ficar recebendo as substâncias. Por mais que minha irmã e minha prima fosse, e olha que a gente levava lanchinho, porque era muito tempo lá na Oncol, então a gente levava lanchinho para as enfermeiras, né? A gente procurava deixar o dia mais leve. Minha mãe não acompanhava, porque ela disse que não tinha coragem de me ver daquela forma, né? Mas ficava em casa rezando, sentindo todas as dores, né? Enfim, mas na minha alma tinha. Aí eu fiz assim, eu fiz um diário.
a cada químio eu dedicava uma coisa. Então, aquelas pessoas que eu tinha mágoa, aquelas que eu percebia, aqueles relacionamentos mais difíceis, eu comecei a trabalhar isso dentro de mim, né? Tive muita ajuda da minha família, é muito importante, né? Então, meu pai, minha irmã, minha mãe, né? Foram muito importantes nesse processo. Inclusive, eu trouxe uma aproximação maior entre a gente. Ajudou muito. E aí, um belo dia, eu ia saindo daqui, né? Eu tinha tomado já a 3ª químio. Eu ia saindo, aí Pedro ia no carro, aí olhou para mim e fez: Franci, eu vou fazer tua camisa. Eu fiz: opa, então eu não estou tão ruim desse jeito, né? Na 3ª químio, o cara está oferecendo a camisa para trabalhar, então eu posso fazer alguma coisa. Então foi assim, bem significante, foi bem forte, né? E realmente eu abracei, eu recebi a camisa e comecei a vir para além como assistida, né? Como assistente. Comecei lá no setor de avaliação com Nara e com Rose. Então, durante alguns meses eu fiquei naquele setor, mas eu gostava de conversar muito, eu gostava de conversar com as pessoas, só preencher aquela fichinha, às vezes me deixava inquieta. Aí Pedro disse: Franci, eu vou te mudar de setor. Aí me mudou de setor, eu estou lá com o Alexandre, onde a gente faz a anamnese, onde a gente faz o diálogo amigo, né? Fiz também o curso de magnetismo, mas ainda não criei a coragem de aplicar o passe, né? Em casa, às vezes eu aplico na minha mãe, às vezes eu aplico em André, mas ainda não me sinto encorajada em dar o passe. Acaba que eu me encontrei muito ouvindo as pessoas. Eu acredito que a minha raiz de psicóloga, ela me ajuda muito nessa escuta, ela me ajuda muito nesse ouvir, nesse compartilhar. E aí, quando eu entrava na Além, mesmo quando André estava vindo, eu nem sabia que eu ia ter câncer nem nada, eu já sentia aquela atmosfera naquela sala, né? Mesmo na sala de espera, eu já sentia que eu estava sendo tratada ali. E eu dizia: da onde é que vem esse amor, né? Da onde é que vem esse sentir bem? Da onde é que vem esse ambiente tão gostoso, tão prazeroso? E, sinceramente, é com muita gratidão que eu digo: o amor da Além vem de nós, trabalhadores e assistidos. Porque existe um bastidor para receber vocês aqui, né? Então, Edgley, obrigado. Existe todo um bastidor, toda uma preparação. Nada é feito assim só por fazer, só para cumprir tabela. A limpeza do chão, ela não é feita de qualquer forma. Ela é feita da forma melhor para receber o assistido. O lanche, né? O pessoal na recepção, no acolhimento, aqui quando a gente vem compartilhar alguma coisa. Então, todos esses sentimentos, todos esses pensamentos, eles vão se somando. E o amor, então, ele é brotado, porque o amor, ele está dentro da gente e ele está fora da gente. Então, o amor da Além vem de nós, trabalhadores também. E tem um trabalhador que o ano passado estava muito presente aqui, né, que é o seu Hermes. Ele estava muito presente aqui conosco e hoje, de fato, ele está literalmente na Além. Aprendizados. Eu nunca me perguntei o porquê de estar com câncer. A minha preocupação era André. André era meu ponto fraco. É tanto que eu fui numa consulta com a médica e ela disse: não pense nele. Aí eu disse: como assim que eu não vou pensar no meu filho? Ele é a minha principal motivação. Aí ela disse: pense em Jesus. Aí foi assim que eu trabalhei minha cabeça. Por quê? Quando eu estava me tratando, se eu pensasse em André, eu me enfraquecia. Eu me enfraquecia porque começava a pensar: meu Deus, se eu morrer agora, com quem é que ele vai ficar? Como é que ele vai ser cuidado? Né? Aí eu pensava em Jesus. Então, todas as vezes que vinha André na minha mente, eu pensava em Jesus. Então, dessa forma, eu ia me fortalecendo. E sempre me perguntava para quê, né?
não aconteceu por acaso. Eu estreiei o câncer na família. Não tem histórico de família na minha família de câncer, né? Eu estreiei, né? E de repente eu dizia, para quê, né? Qual é a transição que eu tenho que fazer? Qual é a caminhada que eu tenho que fazer? Então eu sempre me perguntava o para quê. A questão de recuperar as amizades, né? A família, os amigos que tiveram muito presente nesse processo. Isso ajuda muito, porque a gente começa a se sentir amada, né? Então ajuda muito. E André, ao mesmo tempo, ele era motivo de preocupação e de força. Porque eu tenho uma relação muito próxima com ele. E quando eu estou preocupada com alguma coisa, quando eu estou chateada com alguma coisa, ele adoece. Ele não fala, né? Ele não sabe falar, mas ele adoece. Imagina, então eu tinha que ficar boa, eu tinha que fazer tudo para estar feliz, porque eu queria vê-lo feliz, né? Quem é pai, quem é mãe, sabe disso. Que venham 1000 coisas na gente, mas não venha uma no filho da gente. Então, ao mesmo tempo que aquele danadinho era motivo de preocupação, ele era motivo de muita força, de muita coragem. E enfrentar os medos, né? Eu acho que esse foi o maior ganho. Está doendo? Vamos enfrentar. Vamos olhar de cara, vamos olhar de frente, né? Ser útil, além me proporciona fazer isso. Então, eu tenho uma rotina aos domingos. Eu tento chegar sempre em torno de 8, 8h30. Ajudo no tratamento, no acolhimento. Vou buscar André, para André tomar o passe. Tomo o meu passe. E dessa forma eu consigo ajudar, consigo trabalhar e também ser tratada. E fé. Eu vivia dizendo que eu queria ter fé. Eu era capaz de passar 1 hora falando sobre fé de uma maneira maravilhosa, mas eu não sentia. Eu não sentia. Engraçado, com o câncer, com o tratamento do câncer, com muita humildade eu digo, hoje eu sinto a fé dentro de mim. Ela surgiu, né? Porque eu consegui ver toda a minha vida fazer isso. Né? Ao mesmo tempo que eu consegui sentir a presença viva dentro de Deus, dentro de mim, todo esse momento. Diria para vocês, não desejo que ninguém tenha, viu, gente? Não desejo que ninguém tenha câncer, porque não é as 7 maravilhas do mundo. Mas, se tiverem, em frente, olhe de cara, porque com certeza a vitória vem. Claro que a gente precisa fazer nossa parte. O magnetismo ajuda e ajuda muito. Deve ser feito em combinação com os outros tratamentos, mas a gente precisa encarar. E eu diria que seja feliz, porque o câncer não gosta de gente triste, né? Então, se você estiver triste, se você estiver de cabeça baixa, com certeza você vai estar agradando. Mas quem danado vai agradar o câncer, né? A gente tem mais é que dar a volta por cima. E Deus coloca almofadas na vida. Essa é outra lição que eu compartilho. Quando a gente tem que passar por alguma coisa, a gente passa. Mas existe sempre uma almofada para que a gente passe da melhor forma, para que a gente vivencie da melhor forma. Obrigado pela atenção de vocês, né? E estou aqui para colaborar no que for preciso. Obrigado, Franci, por compartilhar conosco seus conhecimentos e suas vivências que tanto nos serviram de exemplo de coragem, perseverança e de muito amor. Agradecemos também aos colaboradores que participaram da peça. Também, além, gostaria de entregar essa pequena lembrança para você, por ter participado, tá? Muito obrigada, nós que agradecemos. Temos alguns informes. A nossa livraria, ela é uma parceria com a Asas, tá? Onde será totalmente, os livros comprados, será totalmente revertido para a obra social que acontece na Associação Sementes de Vida. O novo curso de magnetismo também será realizado dia 14 de março.
As inscrições já estão abertas. Os interessados que queiram participar, sintam-se à vontade, independente de qualquer religião. O cadastro voluntário está sendo realizado também com o Rômulo ali na recepção, tá? As pessoas que estejam interessadas em receber os informes do evento e os próximos que virão também. Então, teremos agora um intervalo de meia hora e voltaremos com Tiago Gonçalo, que apresentará o magnetismo no tratamento da síndrome do pânico. Pessoal, vocês podem descer para o lanche, tá? Lá embaixo, sintam-se à vontade. Em Campina Grande, Paraíba, o carnaval tem um clima diferente. O tom é de paz. E o som é o que vem da alma. Pense sempre em vencer. Procure se ajudar. Levante-se desta cadeira com a fé verdadeira e diga eu vou melhorar. Conheça o Centro Espírita mais próximo de você. Acesse tvchicoxavier.com/Casas Espíritas. Saiba sua localização e os horários das reuniões públicas.